Boa noite a todos. É com muita alegria que eu estou aqui para refletirmos juntos sobre o tema responsabilidade dos pais na condução das almas infantis. Que Jesus nos envolva com seu manto de amor, de paz e serenidade. Para realizar o estudo desta palestra, eu utilizei o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Bíblia. E para complementar, alguns livros, bem assim, esse livro aqui, Nossos Filhos São Espíritos, é de Hermínio Miranda. Esse livro aqui é muito bom, nós adquirimos ele quando as crianças vieram para casa, então ajudou muito a gente. Nossos Filhos São Espíritos. O Sinal Verde, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Revelações da Luz, de Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo. Cintilação das Estrelas, de Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo. E esse daqui também, maravilhoso. Vereda Familiar, de Raul Teixeira também, pelo Espírito Teresa de Brito. Então, para iniciar os nossos estudos, deixa eu me adaptar aqui com a nova. Tá, então agora nós vamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 9, Santo Agostinho, ele traz um recado para todos nós pais. Eu digo pais, porque são pais mesmo, é pai e mãe. Avós, tios, babás, eventualmente nos auxiliam nas atividades de cuidados com a criança. Certo? Então, esse recado de Santo Agostinho: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos está confiada, e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação, em que o cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Então, Santo Agostinho, ele nos traz com muita clareza sobre essa grande missão de educar, encaminhar os nossos filhos nos trilhos do bem, do amor. E uma frase muito assim importante que eu vou falar aqui para vocês: lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Então, essa frase, ela é muito, assim, importante, né?
Porque Jesus, ele confiou um espírito para nós cuidar, para nós amar, não é? Para nós encaminhá-los no caminho do bem. Então, essa frase aqui, ela diz tudo, né? Então, vamos aproveitar essa oportunidade que nós estamos aqui com os nossos filhos e procurar vivermos da melhor forma possível, eles nos auxiliando, nós também auxiliando eles. É uma via de mão dupla. Educação é uma via de mão dupla. A mesma coisa que nós fazemos pelos filhos, eles fazem para a gente também, né? Então, agora, uma frase de Divaldo Franco, que ele, em uma das suas apresentações, ele disse, né, que é uma frase que para mim é muito libertadora. Não sei se será para vocês, mas essa frase, ela diz assim: o grupo familiar é santuário de renovação coletiva, onde todos os membros se encontram para crescer juntos, reconciliar-se, aprender a servir e ampliar a capacidade de amar. Reunidos novamente, devem se ajudar no processo de libertação que se encontram comprometidos. Então, vejam como a doutrina espírita, ela nos ensina e nos consola. Muitos espíritos, eles retornam no mesmo grupo familiar como os filhos, né? Através das nossas próprias escolhas, do nosso plano reencarnatório. Como isso, né, nos dando uma nova oportunidade de reparar erros de outras existências. Esses espíritos, eles chegam para que juntos possamos nos reconciliar e ampliar a nossa capacidade de amar. Então, os filhos que nós temos, eles foram escolhidos por nós. É isso que nós estudamos no Livro dos Espíritos, nos dias de estudo. Nós estamos estudando este conteúdo agora, a escolha das provas. Então, como essa doutrina, ela é consoladora, né? Então, vamos aproveitar as nossas oportunidades de estarmos aqui, apesar de que muitos pais admitem ser a parte mais difícil do lar, que é a formação dos filhos para os caminhos do bem, da firmeza moral. Muitos pais, eles acham essa tarefa muito difícil. Realmente, não é um trabalho simples. Mas, diante das dificuldades que surgem, nós encontramos muitos pais que se acomodam, que têm má vontade de acompanhar o progresso dos filhos. A gente vê muitas famílias assim. Eu trabalhei muitos anos na escola como pedagoga e a gente via muitos pais que desistiam dos filhos. Mas, olha, muitos preferem entregar a educação para as babás, para a escola, para os professores, deixando eles à mercê de vídeos, de telas, deixa muitas vezes com babás que não têm preparação para essa tarefa, né? E a criança, ela se assemelha como uma esponja. Ela absorve tudo que nós entregamos para ela. Eles ficam com aquelas anteninhas ligadas assim, cuidando de tudo que a gente faz e vão fazer tudo que a gente faz. Então, tudo que nós entregamos para eles, seja de conteúdo de nobreza, seja de conteúdo de perversão, eles captam tudo, eles absorvem. Então, nas trilhas da reencarnação, nos defrontamos com espíritos que fazem parte do nosso passado. De uma forma ou de outra, são colocados em nossa rota,
na situação de filhos complicados e difíceis. Estes necessitam da nossa compreensão e assistência. Na condição de quem conhece o Espiritismo, né, ou não, deveremos compreender as leis de Deus, que falam da reeducação, da renovação, de reajustes e também de felicidade. Com isso, nós ofertaremos a esses filhos os melhores exemplos de vida digna, de honestidade e de grandeza no esforço do bem. Outro livro que eu analisei é o Revelação da Luz, de Raul Teixeira, né, pelo Espírito de Camilo. Encontramos o seguinte questionamento: que fazes de teu filho? Cada um de nós vamos mentalizar. O que eu estou fazendo do meu filho? O que eu fiz? O que eu tenho que fazer? Esse questionamento, eu penso assim, que de todos os afazeres que nós temos dentro do nosso lar, o cuidado com os nossos filhos, ele é o mais significativo. Muitos pais priorizam as coisas materiais, pensam em comprar só coisas boas para eles, achando que eles estão fazendo o melhor. Mas o mais importante é porque nós estamos educando corpos. Nós não estamos educando corpos, e sim espíritos imortais, e precisamos estar cientes do que isto representa. No mundo de hoje, nós sabemos que é difícil, porque nossas crianças, elas recebem muitas propostas vazias, não é mesmo? E elas mergulham muito mais cedo no materialismo. Elas só querem ter, não querem ser. Então, é importante os pais entrarem no mundo dos filhos antes que eles cresçam. A fase da infância é a melhor fase para a gente moldar o caráter da criança. Porque eles estão assim com aquela estrutura frágil ainda, né? São pequeninos. Então, é importante os pais priorizarem a educação nessa primeira infância. E início de adolescência, né? Também. Porque muitas psicopatologias na vida adulta, ela vem de situações mal resolvidas pelos pais durante a infância. Então, os pais, eles, às vezes, eles também têm as suas dores, eles também têm seus traumas, mas muitas doenças surgem na idade adulta devido ao jeito que eles foram tratados na infância, pelo jeito que eles foram tratados pelos pais durante a infância. Quando os pais manifestam com os filhos comportamento como violência física, a violência verbal, essa é a pior, né? Aí eu acho a violência verbal pior, porque ela inclui gritos constantes, xingamentos, humilhações, ameaças, críticas destrutivas que ferem a autoestima e o desenvolvimento emocional da criança. E isso, gente, é corriqueiro nas famílias. Xingamentos, isso daí é uma rotina, para eles é normal, porque os pais também hoje, eles estão perdidos, chegam em casa estressados e eles descarregam em cima dos filhos. É assim que acontece. Também nós temos o exemplo de rotular a criança, colocar rótulos, você é um preguiçoso, você é um burro, ameaça de abandono, isso é triste. Teve um dia que eu comuniquei uma mãe para ela vir na escola para falar sobre o comportamento da filha dela, né? Aí ficou a mãe, a filha e eu na minha sala. Daí eu passei para a mãe
o comportamento que a filha estava tendo na escola. E a mãe simplesmente olhou para mim e falou: olha, pedagoga, eu já estou desistindo da minha filha. Eu vou entregar ela para o conselho tutelar. Então eu fiquei muito assim triste com aquilo, né? Aí eu falei para ela que era compromisso dela a educação da filha dela, que se chegou naquele ponto é porque também ela não foi assistida no momento oportuno, não é mesmo? Então, esses rótulos e também, gente, não é só a família, os pais que rotulam, muitas vezes até na escola, sabe? Professores também rotulam os alunos. Então, é muito triste. E daí, gente, essas crianças, né, que tiveram esse tipo de comportamento, né, que foram tratados, daí eles vão, na vida futura, eles vão ter bloqueios em algumas partes da vida dele, crises, né, de ansiedades, de pânico e muitas doenças que estão surgindo agora, né? E a doutrina espírita, pera lá, espera um pouquinho que eu tô me... Pulou aqui a parte. Nós estamos aqui. Deixa eu voltar aqui. Essa aí? Não, outra ainda. Tá. A doutrina espírita, ela vem nos falar sobre a reencarnação, para ampliar os nossos horizontes, para olhar para esses espíritos de forma mais abrangente, mais compreensiva, com um gesto mais acolhedor. Simples, né? Só acolher, compreender, cuidar. Eu falo assim que as pessoas, elas fazem as coisas que são mais difíceis, né? Procuram as coisas mais difíceis e é tão simples amar, compreender, acolher. E agora o poeta Afonso Romano de Santana, ele traz uma mensagem para refletirmos que diz assim: antes que eles cresçam, dedique seu tempo a eles. Antes que eles cresçam, os nossos filhos, né, que ele coloca. Antes que eles cresçam, pare de falar e comece a conversar com seu filho. Antes que eles cresçam, ouça o silêncio que eles fazem quando a angústia visita o coração desses espíritos em corpos infantis. Antes que eles cresçam, perceba que educar não é apenas prover daquilo que a vida material pede. Educar é, acima de tudo, nutrir o coração de nossos filhos com amor, com afeto, com a nossa presença, demonstrando bons exemplos. Antes que eles cresçam, se permita ir ao mundo de seus filhos, para que haja comunhão e para que os laços espirituais se fortaleçam. Antes que eles cresçam, ensine seus filhos a orar. Sente-se para orar junto com seus filhos, para falar de Deus, das maravilhas da vida. Antes que eles cresçam, terão muito a te ensinar, se você prestar atenção. No Livro dos Espíritos, na questão 582, pode-se considerar como missão a paternidade? Sim, né, gente? Uma grande missão, né? Linda. É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve
mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-la dar bons frutos em abundância do que formar o caráter do seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Olha que missão mais sublime, né? E, ao mesmo tempo, que compromisso nós, pais. Então, a resposta da questão 582 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec explica que a responsabilidade da paternidade, sem dúvida, é uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que envolve mais do que o homem pensa, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Vai chegar o dia que retornaremos para a pátria espiritual, não estaremos mais fisicamente com eles, dando o suporte de que necessitam. Então, a importância de nós fazermos o quanto antes, fazer com que eles tornem-se independentes, sigam a vida deles, porque nós não sabemos até quando vamos ficar por aqui, né? Então, Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pelo caminho do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização frágil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões, que é a fase da infância que eu falei agora há pouco, né? Então, a nossa responsabilidade, diante da evolução dos espíritos que nos foram confiados, é propiciar-lhes a evolução intelectual e também a educação moral. O que vem a ser a evolução intelectual? Colocar nosso filho numa boa escola, acompanhar seus estudos, encaminhar numa profissão para seguir a vida deles. Então, essa educação intelectual é fácil, né? É fácil. E agora a educação moral? Educar nas leis de amor, de justiça e caridade, o desenvolvimento das virtudes. Joana de Ângeles, em uma de suas obras, ela fala assim, que se a gente conseguir desenvolver uma virtude, a encarnação está ganha. Porque ela diz que ela quer dizer que isso é trabalhoso, que é difícil. Por que é difícil? Porque os nossos filhos são espíritos imortais e já carregam de outras vidas dificuldades, mazelas, alguns resquícios de vaidade, de orgulho, e precisamos perceber esses pontos. Mas como nós vamos detectar isso na criança? Como que nós vamos perceber isso? A gente volta a falar nisso. Na escola, né, enquanto pedagoga, eu via muitos casos, né, de pais que terceirizavam tudo para a escola. Não é mesmo, Inês? Terceirizavam a educação tudo para a escola, para psicólogos, terapeutas, professores, achando, né, que eles é que tinham que desenvolver a moralidade da criança. E não é, né? São os responsáveis, né? Que são os pais, são os responsáveis para isso. Ensinar é uma coisa fácil.
Eu tenho conhecimento de uma coisa, vou lá e ensino. Como uma receita de bolo. É bem simples ensinar, né? Eu sei, vou lá e eu ensino. Agora, ter sabedoria para ensinar o nosso filho ser alguém do bem, eu preciso ser o exemplo. Quando eu começo a treinar a ser o exemplo? Quando que a gente começa a treinar a ser o exemplo? Quando a gente começa a se observar. Observar os nossos comportamentos perante as outras pessoas, as nossas atitudes. Então, quando a gente começar a se observar, a gente vai ter essa clareza, né? Porque a criança pequena, ela escaneia o comportamento dos pais. E ela vai fazer o quê? Fazer tudo o que a mãe faz, o que o pai faz, o modo que nós tratamos as pessoas, eles vão fazer também. Bem assim, né? Tratar as pessoas como os pais tratam. E o nosso exemplo, então, terá que ser tratar bem as pessoas, e eles vão seguindo isso daí para a vida deles. Até hoje, né? Até na fase adulta, eles fazem isso. Eles escaneiam o comportamento da mãe, o que a mãe está fazendo, né? Tá. Então, agora, esse próximo texto, extraído da obra Sinal Verde, do capítulo 14, Ante os Pequeninos. É um texto, assim, bastante profundo, que dá para a gente refletir em alguns pontos aí. Então, ante os pequeninos. A criança é uma edificação espiritual dos responsáveis por ela. Não existe criança, nenhuma só, que não solicite amor e auxílio, educação e entendimento. Toda criança precisa disso, né? Cada pequenino, conquanto seja, via de regra, um espírito adulto, que traz o cérebro extremamente sensível pelo fato de estar reiniciando o trabalho da reencarnação, tornando-se por isso mesmo um observador rigorista de tudo o que você fala ou faz. A mente infantil dar-nos-á de volta, no futuro, tudo aquilo que lhe dermos agora. Toda criança é um mundo espiritual em construção ou reconstrução, solicitando material digno a fim de consolidar-se. Ajude os meninos de hoje a pensar com acerto, dialogando com eles, dentro das normas do respeito e sinceridade que você espera dos outros em relação a você. A criança é um capítulo especial no livro do seu dia a dia. Não tente transfigurar seus filhinhos em bibelôs apaixonadamente guardados, porque são eles espíritos eternos, como acontece a nós, e chegará o dia em que despedaçarão perante você mesmo quaisquer amarras de ilusão. Então, nós temos aqui esse texto, alguns pontos para refletir. Essa primeira frase, esse segundo parágrafo, que está em negrito. Um espírito adulto traz cérebro extremamente sensível pelo fato de estar reiniciando o trabalho da reencarnação. Eu li um livro, não sei qual, que eles não gostam, né, da fase infantil. Eles reencarnam, mas eles não gostam dessa fase que eles são crianças. Então, eles ficam sensíveis, né? Porque eles estão reiniciando, tornando-se, por isso mesmo, um observador rigorista de tudo que você fala e faz. Então, aí é o exemplo como base. Nós temos aí o exemplo como base. Por estar reiniciando a jornada terrestre, o pequenino, ele é um observador rigoroso e a mente infantil vai retribuir no futuro exatamente o que receber no presente.
E agora aqui, quando fala, não tente transfigurar seus filhinhos em bibelôs. Vocês sabem o que é bibelôs, né? Aqueles enfeitezinhos que as mães da gente colocavam, né? Chamava de bibelô. Então, esse texto aí, ele alerta contra a tendência de tratar os filhos como objeto de decoração, troféus ou extensões dos desejos dos pais. Acontece muito disso. A gente estava falando esses dias no estudo, né? Acontece muito, né? Que a gente transfere algum desejo nosso que nós não conseguimos realizar, a gente quer que o nosso filho faça, né? Então, transformá-los em bibelôs significa tentar moldá-los para satisfazer o ego da família, mantendo-os sob um controle rígido e protetor. Quando ele fala ali em espíritos eternos, que está lá, porque eles são espíritos eternos, como acontece a nós, e chegará o dia em que despedaçarão perante você mesmo quaisquer amarras de ilusão. Então, essa frase aí, ela recorda que as crianças não são propriedade dos pais. Vale para nós, né? Isso daí a gente acha, é meu filho, eu quero assim, né? E não é, gente. Eles não são nossa propriedade. Eles são espíritos independentes, com suas próprias trajetórias, experiências de vidas passadas e missões a cumprir. Eles estão apenas temporariamente sob a nossa tutela. E é assim incrível, como a gente aprende com eles também, né? A gente está aqui para isso, né? Para aprender com eles e eles com a gente, para se perdoarem, se reconciliar, resgatar. E também, quando fala ali, bem a última frase, lá, a última linha, e chegará o dia em que despedaçarão perante você mesmo quaisquer amarras de ilusão. É quando eles vão para... Se refere àquele momento que eles vão buscar a sua identidade, buscar os caminhos deles. E esse momento, ele vai chegar, é inevitável, né? É triste, né, quando a gente vê os filhos indo embora, que nem nós temos aqui, né, Cleide, o ninho vazio, né, fisicamente, né? Então, quando eles saem para seguir a vida deles, nós temos que ser gratos, que nós conseguimos concluir aquela missão até ali, né? Então, esse momento, quando fala de despedaçar das amarras, né? Então, se a educação fosse baseada na posse e não na liberdade consciente, esse processo pode ser doloroso, pois a realidade da alma individual sempre prevalecerá sobre as experiências ilusórias dos pais. Não é o que nós queremos, né? O que eles... É o plano reencarnatório deles, né? Então, concluindo essa mensagem ante os pequeninos, convida os pais a educar para o mundo e para a eternidade, substituindo o apego possessivo pelo amor orientador. É tão gostoso, né? A posse, mas nós temos que pensar que tem que ser livres, né? Agora, gente, vamos falar do livro de Hermínio Miranda, Nossos Filhos São Espíritos. Ele nos fala o quanto é importante as pessoas, quando estão se preparando para receber dos filhos, se preparando para receber esses espíritos. Ele fala muito na importância dos pais
já irem conversando com esse espírito. Decidiram ter filhos? Vamos agora pensar no filho que vai vir. Passar para eles a segurança do novo lar. Isso aí é difícil, né? Porque os pais, quando vem a gravidez, né? O que eles ficam preocupados? Ficam preocupados com o enxoval do bebê, com o quartinho do bebê, o chá revelação. Eu quero saber o sexo, faz, né, inventa tudo. Eles ficam muito ansiosos, os pais, essa etapa, né, de gravidez até nascer. Então, os pais ficam muito ansiosos, discutindo que estão gastando muito, se preocupam com as coisas materiais e esquecem de se prepararem para acolher este espírito. Importante os pais realizarem o evangelho no lar e começar a conversar com este espírito que vai ser recebido nesta casa. Trabalhar o ambiente doméstico para receber este espírito, dizer-lhe que ele já é muito amado. Enfim, criar um clima assim de amor, de segurança, para o espírito já ir tendo afinidade com os pais, embora já tenham, né? Então, e também neste livro tem a história de uma mãe que ela teve um aborto involuntário, porque o espírito desistiu de vir. Por que ele desistiu de vir? Porque os pais, eles falavam de tudo, menos tocavam no nome do filho. Que queriam comprar isso, comprar aquilo, e o filho mesmo ficava esquecido. Apesar, né, até fala aqui que o espírito sentiu que não tinha afinidade com a família, mas precisava estar ali e no meio do caminho desistiu. Desistiu de vir naquele lar. Então, enquanto responsáveis pelo espírito que está chegando, precisamos estar sempre atentos, conversando com ele, reconciliando, fazendo ele se sentir acolhido e muito amado. Agora, vamos pensar naqueles espíritos que foram rejeitados no útero da mãe. Né? Isso acontece, né? A mãe não quer ter aquele filho e passa toda essa rejeição para o espírito. E também os abortos, né, que são provocados. Quanta dor para esse espírito, né? E os que foram entregues para adoção? Mas isso vai ser assunto para a próxima palestra. E também, depois que esses espíritos encarnam no lar, os pais eles têm que observar o comportamento dessas crianças. Se eles comportamentos de rebeldia, algumas dificuldades de adaptação, temperamento explosivo, impacientes, observar os interesses deles, as amizades, os seus medos. São espíritos que devem ser trabalhados. E nós vamos ser como jardineiros, ficar arrancando as ervinhas daninhas que vão entrando, que vão prejudicando essa caminhada. Então, os pais, eles têm essa responsabilidade. Eu estou lá com uma netinha de 1 ano e eu percebo isso, né? Como ela é assim, ela fica prestando atenção em tudo o que é conversado e parece que ela quer falar com a gente, né? E algumas coisinhas que vão surgindo, já ir resolvendo essa situação para não deixar para depois, né? Os pais devem proporcionar momentos específicos, isso é muito importante também. Os pais
eles não têm que sentar com o filho para explicar uma situação entre eles que não está bem. Ele tem que proporcionar os momentos específicos para eles, numa brincadeira, num jogo, sair tomar um lanche, conversar. Não sentar e falar, olha, nós vamos falar sobre aquilo que você fez aquele dia, você não podia ter feito isso. Então, desse jeito está errado, né? Tem que falar com seus filhos, né, em momentos oportunos. E a gente vê muito disso. Os pais, quando no calor da emoção, às vezes falam coisas que isso aí vai refletir lá no futuro, né? E os pais também não devem ficar focados só nos bens materiais. Isso aí nós já falamos hoje aqui. E a questão dos vícios? Como que nós vamos resolver a questão dos vícios? Só com 3 letrinhas. O exemplo ensina. Não adianta nada o pai falar para o filho, você não pode fumar, você não sei o que, se o pai fuma, né? Então, transparência, ela é muito importante na educação. Sermos verdadeiros com os nossos filhos. Falar toda a verdade. Não tenho dinheiro, não vou comprar isso porque eu não tenho dinheiro. Né? Ser claros com eles, né? A reforma íntima, ela deve existir, né? Ela deve começar com os pais, a reforma íntima. Então, caminhando para o encerramento, no livro Cintilação das Estrelas, de Raul Teixeira, nós temos esse seguinte versículo: deixar vir a mim os pequeninos. É uma ordem de Jesus. Não é uma ordem? Deixar vir a mim os pequeninos. Jesus, ele pede para nós acolher essas crianças, valorizar a pureza delas, a humildade, a dependência, ensinando que essas características são essenciais para entrar no reino dos céus. Ser humildes, puros. Então, Jesus, ele quis dizer isso, né, com esse versículo. Então, esta passagem bíblica é um convite à humildade e um chamamento para proteger e evangelizar os mais novos, reconhecendo seu potencial espiritual desde a infância. Gonzaguinha, em uma de suas músicas, trouxe uma mensagem muito linda. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida. É bonita e é bonita. Valorizar a sinceridade, a inocência, a espontaneidade e a capacidade de ver o mundo com leveza e alegria, essas características que as crianças têm, elas vão se perdendo quando vão chegando na fase adulta. Que pena, né? Que a gente vai perdendo isso, essa leveza, essa alegria, né? Então, é isso que o autor Gonzaguinha, que ele deseja resgatar nessa música, vendo nas crianças um modelo de vida, com amor genuíno, perdão e verdade, mesmo diante das dificuldades. Para encerrar, eu vou fazer a leitura de alguns pontos importantes do Momento Espírita do dia 15 de fevereiro desse ano, que sintetiza algumas coisas que eu falei aqui. Aliás, acho que tudo. Então, é isso daqui, ó. Família, filhos, amores queridos que Deus nos dá no decorrer da nossa vida na Terra. Família, ninho abençoado, onde recebemos as almas que deverão aprender juntamente conosco as sagradas lições de amor que Jesus nos ensinou. Filhos, seres que Deus nos empresta para que aprendamos com eles, ou façamos deles seres melhores. Nossos filhos, empréstimos do céu,
para nova chance de progresso na vida. Desde o primeiro contato com eles, devemos lhes propiciar o que de melhor possuímos para fazê-los felizes. Felicidade que deve se constituir de crescimento moral e espiritual, além do conhecimento geral. Nunca nos descuidando da educação, no sentido de bons costumes, evolução moral e ética. Essa é essencialmente tarefa nossa. Ainda há entre nós erva daninha a ser extirpada do coração, do pensamento, da fala e dos nossos atos. Filhos, se trazem o que ensinar, aprendamos com eles. Se temos que orientá-los, não deixemos para depois. Sirvamo-nos da oportunidade que Deus, Pai, nos concede. Façamos uso dessa nova missão da vida. Redação do Momento Espírita, Nova Visão da Vida. Então, ser pai e ser mãe nos faz evoluir. Quando nós temos consciência de que precisamos modificar, nos transformar. Então, nós precisamos a todo tempo estar se observando, né? Como que nós estamos em relação aos nossos filhos, nossos netos. A nossa consciência, ela vai estar sempre cobrando isso. Como que nós estamos frente a essas crianças? Cobrando essa mudança nossa, né, frente a essas crianças. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nesta noite. Que Jesus nos ampare, nos auxilie neste roteiro, né? Que é um roteiro que Ele nos deixou. Muita paz, amor, luz para todos nós. Que assim seja.